Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Eu quero levá-los por alguns instantes a que meditemos sobre um trecho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 44. Faremos uma exposição do versículo 21 ao versículo 28. E durante a exposição, faremos a leitura desses versículos e de outros que, porventura, a gente venha a citá-los. Queridos, o profeta Isaías começa este trecho do seu livro apresentando uma promessa de misericórdia para a nação que permanecer fiel à verdade divina. Olha o versículo 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. E faz também um apelo aos exilados para que lembrem de pelo menos dois fatos importantes. O primeiro, do seu chamado. Afinal de contas, Deus formou o povo de Israel para si e por conta disso não se esquecerá desse fato, conforme a gente lembra no versículo 21, quando a gente leu: tu és meu servo, eu te formei, tu és meu servo. Olhem para o versículo 22, porque nele nós temos o segundo fato importante, que é o seguinte: perdoados, libertos, o povo deve se dedicar ao Senhor. Verso 22. De faço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Queridos, os muitos e lamentáveis pecados dos judeus poderiam ser cancelados e eles poderiam vir a Deus em busca de perdão, uma vez que Deus operaria a sua redenção, indicando um Messias como sua expiação. Olha o versículo 23, ele diz assim: regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Queridos, diante dessas boas novas, os anjos do céu cantariam com alegria, porque afinal de contas, Deus prometeu remir a Jacó, que é o povo de Israel, prometeu tratar com o seu povo. Por isso ele diz: regozijai-vos, ó céus, exultai, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, porque o Senhor trabalha e trata com o seu povo. Nos versículos 24 até o 28, Deus se apresenta a Israel de algumas formas. Primeiro, versículo 24, como Criador onipotente, que preparou Israel desde a eternidade para ser seu povo redimido, ou readquirido, ou reconquistado, depois de haver se perdido. Olha o texto. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. O que nós temos aqui? Um Criador onipotente, que se dirige ao seu povo dizendo: eu te formei, eu te fiz, eu te chamei, eu cuido de ti. Em segundo lugar, no versículo 25, nós temos um Senhor soberano, onisciente da história, que destrona a sabedoria insignificante dos filósofos e sábios deste mundo, denunciando a ilusão de sua vã imaginação. Lendo o texto, que desfaça os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Um soberano, onisciente Senhor da história. No versículo de número 26, Deus se apresenta como aquele que confirma a palavra do servo, cumpre o conselho dos mensageiros e diz a Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, quanto às suas ruínas eu as levantarei. O que nós temos aqui,
que as pessoas deste mundo jamais teriam acreditado que Jerusalém e o seu santo templo seriam completamente destruídos 70 anos depois que os caldeus os demoliram. Contudo, a cidade e o templo foram restaurados exatamente como Deus previu. Essas pessoas materialistas também deveriam ter zombado da possibilidade de que uma cidade de Judá repovoada pudesse ser reconstruída pelos descendentes dos exilados, de acordo com o versículo 26 que nós lemos. Contudo, Deus realizaria até mesmo isto. A história conta que o povo de Israel foi a única nação levada em cativeiro que pôde voltar, reconstruir a cidade, a sua história, a sua vida. Olha os versículos 27 e 28, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Queridos, pensem o seguinte, a menos passível de cumprimento, a mente de um incrédulo, era a predição de que os judeus pudessem ser libertados por um pagão não israelita como Ciro. E, contudo, isso aconteceu 150 anos depois que o Senhor predisse esta mensagem a Isaías. A mensagem é surpreendente. Conquistadores estrangeiros anteriores haviam sido reconhecidos pelos profetas como agente de Deus, que é o caso de Nabucodonosor. Jeremias 25, 9 diz assim: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Mas Ciro, queridos, deveria ser e fazer algo mais extraordinário. Não era a intenção de Deus devolver o trono de Judá aos descendentes de Davi no futuro imediato, mas Ciro, embora fosse pagão e estrangeiro, deveria fazer por Judá mais ou menos o que Davi havia feito muito tempo antes. Ele deveria permitir o retorno dos exilados e favorecer, na verdade, ajudar a financiar a reconstrução do templo, como lemos em Esdras capítulo 1, e trabalhamos esse texto numa mensagem, num desses domingos aí para trás, entre setembro e outubro. O rei Ciro, um rei pagão, um rei medo-persa, ele deu de seus tesouros como recursos para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Queridos, esta extraordinária mensagem de Isaías foi cuidadosamente formulada, de forma que atraísse a atenção dos exilados, porque ela é dirigida a eles e destaca o poder de Deus como demonstrado na criação, versículo 24, quando lemos: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Também é uma mensagem que foi cuidadosamente formulada para mostrar e destacar o poder de Deus na história. Olhem o versículo de número 27, que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Há também aqui uma ideia profética de história. Quando este texto, muito provavelmente, é uma referência ao Êxodo, quando o povo de Israel, lá no Egito, sai de lá, atravessa o Mar Vermelho, quando Deus separa as suas águas, colocando uma coluna à direita e outra à esquerda, o povo de Israel passa a pés enxutos e atravessa. Por isso, faz secar
as águas dos rios. Este é o Deus com quem nós nos relacionamos. É um Deus que formou o seu povo, é um Deus que redime o seu povo, é um Deus que criou os céus e a terra, e é um Deus que trata da vida de relacionamento dele com o seu povo. É com esse Deus que nós nos relacionamos, é esse Deus que nós servimos. Que ele derrame sobre os nossos corações sua paz, seu consolo e seu conforto. E que ele supra todas as nossas necessidades e ansiedades. Oramos no nome de Jesus para que ele derrame sua paz sobre os nossos corações. Amém, queridos.